Os elementos químicos se relacionam de diferentes maneiras com os organismos vivos. Alguns elementos são parte da estrutura das moléculas que constituem os organismos vivos. Outros formam íons essenciais à manutenção da vida. E outros ainda podem representar riscos para os seres vivos. Alguns por serem tóxicos e outros por serem radioativos. Observe o esquema da tabela periódica, no qual estão destacados 4 elementos químicos identificados pelas letras W, X, Y e Z. E considerando suas posições na tabela periódica, assinale a alternativa que melhor associa esses 4 elementos químicos com as propriedades discutidas acima. Bom, galera, para essa questão aqui a gente precisa ter uma noção básica de tabela periódica e dos elementos químicos, né? Então, na minha avaliação, eu identifico que o elemento X talvez poderia ser um de fácil identificação por parte dos candidatos que estavam fazendo essa prova, justamente pelo fato de que se trata de um metal presente na família 1A, né? Ou o grupo 1 da tabela periódica, e pelo fato de estar, então o primeiro elemento químico que seria o hidrogênio, aí aqui embaixo teria o elemento químico lítio e aqui abaixo o X seria o elemento químico sódio, tá? E por que eu estou comentando que eu imagino que o X seria o mais fácil para a maioria dos candidatos? Porque no estudo da química a gente trabalha muito com a análise do elemento químico sódio para diversas situações, né? Como, por exemplo, o estudo das ligações químicas, o estudo, por exemplo, das funções inorgânicas, como os sais, as bases, os óxidos, e também em outros estudos, como, por exemplo, o estudo das soluções. Então, muito provavelmente você já fez algum cálculo de concentração com base no sal cloreto de sódio, ou então você já estudou a ligação iônica com base no cloreto de sódio, né? E aí a gente tem essa discussão com base na tabela periódica, na posição, eletronegatividade, número de elétrons da última camada, enfim. Então, na minha avaliação, eu acho que ficaria muito fácil para os candidatos que identificar que o X seria o elemento químico sódio, né? E o elemento químico sódio, ele não se encaixa como elemento, aliás, o elemento X estaria aqui, né, nessa segunda coluna. Então, se você for observar, o X ele não se encaixa como metal tóxico, então eu posso eliminar a alternativa E. Também não se encaixa como elemento radioativo, então eu poderia eliminar a letra D. E aí nós temos duas alternativas que falam que o X seria um íon essencial e uma falando de elemento estrutural. E aí a gente precisa lembrar, por exemplo, que no estudo da biologia a gente fala, né, dessa questão dos íons, inclusive tem a tal da bomba de sódio e potássio. Então o candidato que ele lembrasse minimamente disso, ele poderia eliminar a letra C, e o que faria mais sentido ser que X, né, já que se trata do sódio, e o elemento químico sódio, ele forma lá o Na+, né, o cátion monovalente de sódio, então faz sentido a gente pensar em íon essencial. Então observe que só com essa análise a gente já eliminou 3 alternativas. Mas a gente vai fazer também análise de um outro elemento que, na minha avaliação, também poderia ser fácil para os candidatos identificarem, que seria o Z, tá? Observem que o Z a gente tem aqui no caso um não metal, e aí se você lembra bem da tabela periódica, aqui a gente teria o elemento químico boro, aqui o elemento químico carbono, e o Z seria o elemento químico nitrogênio, tá? Então a gente tem aqui um não metal, né? Então seria que o Z seria o elemento químico nitrogênio. Então vamos ver o que a FUVEST oferece para o elemento Z. Observem que entre a letra A e a letra B, a gente vê que o Z, na letra A, ele fala de elemento estrutural, enquanto no B fala de elemento radioativo. Galera, o nitrogênio não é um elemento radioativo, então eu poderia eliminar a letra B, chegando na alternativa A como correta. Então, no final das contas, W seria um elemento radioativo que está aqui abaixo, e aí, se você não está ligado, né, aqui abaixo a gente tem um elemento químico radioativo famoso, que não é o caso do W, mas
seria o elemento químico urânio, né, que seria o quarto elemento aqui na série dos actinídeos, enquanto esse elemento aqui W seria o elemento químico plutônio, né, que é um elemento radioativo. Então, na minha avaliação, né, também os candidatos eles poderiam lembrar do elemento químico urânio, falar, pô, o elemento urânio tá ali, né, um elemento radioativo, então o W provavelmente, né, deve ser radioativo também. Então, você já teria também uma possibilidade de não só eliminar alternativas, como também reforçar aí a sua análise, né, de que A é a melhor alternativa para marcar. E o Y, no caso, seria um metal tóxico, que no caso aqui seria o elemento químico mercúrio, tá? Então, assim, avalie o que essa questão, os candidatos que estavam fazendo, fez por eliminação, né? Porque tem elementos ali famosos que vêm ser X e Z e também o W, né? Diga-se de passagem. E aí você poderia ir eliminando. Então, apenas com a análise de dois elementos famosos, a gente já chegou na alternativa correta. E essa daqui é a resolução da questão de número 61.